E aí, pessoal da internet, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um que esteja assistindo este vídeo. E neste vídeo eu quero trazer uma parábola bastante conhecida de todos vocês, que é a parábola que se encontra em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19 em diante. A parábola do rico e do Lázaro. E neste caso eu vou abrir um parêntese e falar que também esta parábola é a parábola de dois mendigos. Um nesta vida e o outro na outra vida. Essa parábola ela nos ensina diversas lições. A primeira é que há vida após a morte. E até o conceito de morte ele é bem simples na Bíblia. O termo morte nas Escrituras vem significar separação. Adão, quando pecou, ele morreu? Sim, uma morte espiritual. A partir daquele momento, havia separação entre o homem e Deus. A morte de uma pessoa significa separação de sua alma e espírito do seu corpo. A alma e o espírito se ajustam perfeitamente às dimensões do corpo. E quando uma pessoa morre, ambos são separados. O corpo vai para a sepultura e a alma e o espírito do homem vão atualmente para o céu ou o inferno, aguardando a ressurreição de seus corpos para a vida eterna, que no caso é a primeira ressurreição, ou o castigo eterno, que é a última ressurreição, em que somente os ímpios mortos ressuscitarão para serem julgados. Então este é o conceito de morte nas Escrituras. Morte vem a ser separação. Essa palavra também nos esclarece muitas coisas acerca da alma, da consciência do homem e diversas outras lições que a gente vai ler agora e meditar nessa parábola. Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e linho, finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de feridas à porta daquele, e desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico ergueu seus olhos, e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e ordena a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, existe um grande abismo entre nós e vós, de sorte que, se os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, tampouco os de lá para cá. E disse-lhe: Rogo, pois, ao pai Abraão, que o envies à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. E Abraão lhes disse: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele respondeu: Não, pai Abraão. Se alguém dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Mas Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. A parábola começa contando a história, em resumo, de 2 homens. Um rico, que vivia o esplendor e glória de suas riquezas. Um homem que não se importava com as pessoas, porque Lázaro estava à sua porta. Lázaro sentia fome. Lázaro via ele se deliciar em todas as coisas e não ganhava nada, nem mesmo as migalhas que caíam de sua mesa, porque está escrito que ele desejava comer dessas migalhas, ou seja, que até as migalhas ficavam apenas no desejo de Lázaro. E temos também a história de Lázaro, um mendigo que vivia à porta desse homem rico, como eu acabei de citar, observando a vida que este homem tinha e desejava apenas as migalhas que da sua mesa caíam. 2 histórias, 2 mundos diferentes. Acontece que um dia Lázaro morre e está registrado que os anjos o levaram.
Mas não levaram o corpo de Lázaro, e sim sua alma. Não se sabe quem sepultou Lázaro, ou se foi sequer sepultado. Mas está declarado que os anjos levaram sua alma ao paraíso. E aconteceu que também um rico morreu, e este foi sepultado. Provavelmente em um túmulo glorioso, pessoas plantearam, e você observa que até na morte há um contraste. Não está registrado que anjos levaram este rico ao inferno. Não está registrado. Mas assim como a alma de Lázaro foi levada por seres espirituais ao paraíso, assim também a alma deste homem foi levada por algum ser espiritual ao inferno. E estando no inferno, atormentado, vemos aqui outras grandes lições. De que, primeiro, a alma ela tem plena consciência após a morte do corpo. Eu expliquei no começo do vídeo o que é morte. O corpo morre. O corpo sem alma é sem animação, porque é a alma que anima o corpo. A alma é responsável pelos sentimentos, pelas dores, por todas as coisas que o corpo padece e passa durante a vida. Sem a alma, o corpo não padece nada. Ele até se desmancha, certo? Por falta de sua alma. Então, a alma do homem é algo que se ajusta perfeitamente às dimensões do corpo. Estando esse homem no inferno, ele olhou. Veja que a alma possui o olho. Então, como eu disse, a alma se ajusta perfeitamente às dimensões do corpo. Ele olhou e viu Abraão ao longe. Abraão já havia morrido e estava no paraíso. Veja que este homem olhou e viu Abraão em sua forma, que mais uma vez reforça que a alma ela possui as dimensões do corpo. E esse homem olha e vê também Lázaro juntamente com Abraão, ou seja, no seu seio. Muitos utilizam o termo seio de Abraão para designar o nome desse lugar, mas esse lugar se chama paraíso, não seio de Abraão, até porque Abraão não foi o primeiro a ir para lá. Porque temos de considerar todos os outros justos que foram para este lugar antes de Abraão, a começar pelo primeiro justo morto registrado na Bíblia, que é Abel. Abraão não é o dono do lugar. O termo seio de Abraão simplesmente se refere ao fato de Lázaro estar na presença de Abraão, ou seja, juntamente com ele. Este paraíso era o lugar para onde as almas dos justos iam antes da ressurreição de Cristo. Cristo também esteve ali. As almas desses homens e mulheres iam para lá aprisionadas pelo diabo. Então, tal que Cristo, ao ressuscitar e subir aos céus, ele cumpriu uma profecia descrita nos Salmos, que também Paulo se refere ao Novo Testamento, que ele subiu ao alto, levando consigo cativo o cativeiro e concedendo dons aos homens. Isto se referia ao fato de que havia um cativeiro em que as almas desses homens justos iam para esse lugar, aprisionados contra sua própria vontade pelo diabo. Jesus, ao descer ali, ele tomou a chave da morte e do inferno. Este paraíso, ele está juntamente, lado a lado, com o inferno, e há entre eles um abismo que separa. Ele desceu ali, esteve ali, como declara a Bíblia, tomou as chaves da morte e do inferno e levou consigo estes homens e mulheres aos céus. Alguns ressuscitados logo após a sua ressurreição em um corpo glorificado assim como ele, e outros aguardando a ressurreição na sua vinda para buscar a sua igreja. Então, este lugar era o paraíso e está localizado nas partes baixas da terra. Lázaro e Abraão estavam ali. O rico viu os dois. E então o rico começa a clamar. Alguém que clama tem uma boca. Logo, a alma deste homem tinha olhos, tinha boca. E ele vai clamar a Abraão que mandasse Lázaro molhar a ponta do dedo. Logo, a alma tem um dedo. Se há um dedo, há uma mão
um braço, um corpo. Então, mais uma vez, ao reforço de que a alma possui as mesmas dimensões do corpo do homem. Então ele pede a Abraão que mande Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar-lhe a língua. Novamente uma parte de um corpo humano. E além de partes visíveis, cujas dimensões são as mesmas do corpo, há também sentimentos. Neste caso, a sede. Observe que a alma do homem, ela sente sede. O corpo sem alma não sente sede, não sente fome, não sente frio, calor. Mas a alma do homem, sim. Logo, o corpo morre, a alma não morre. O corpo deixa de sentir sede, a alma não deixa de sentir sede. O corpo deixa de ter consciência, a alma nunca deixa de ter consciência, provando que o corpo é o único que morre, a alma não morre. A alma, ela durará eternamente, assim como o corpo também foi feito para durar eternamente, mas por causa do pecado veio a morte. Então, este homem no inferno tinha todas as suas partes do corpo, tinha toda a sua faculdade mental, toda a sua consciência, conhecia as pessoas, podia conversar, sentia sede, sentia-se atormentado pelas chamas. E neste caso, eu vou dizer para você, ele estava queimando ali. Então, a realidade do inferno é esta. Cristo procurou esclarecer isso ao homem. Você não quer ir para lá? Fuja, porque o homem tem como escapar do inferno. E ele vai ensinar essa lição aqui também ao homem, isso, como escapar de lá. Então veja que a alma do homem, ela nunca morre. Ela tem consciência das coisas, sente todas as coisas. E aquele homem estava enfrentando tudo isto. Então Abraão responde que não era possível que isso acontecesse, visto que entre eles havia um abismo e que ninguém poderia atravessá-lo. E ele também vai falar a ele que, em vida, ele viveu como ele quis e que agora ele estava enfrentando o resultado das suas próprias decisões. Lázaro estava agora na bonança porque soube enfrentar todas as circunstâncias que ele vivia de uma forma justa, porque não tendo o que comer, não falava mal. Não há registro de que Lázaro estava do mal da sua vida, maldizendo a sua vida. Mas há o registro de que Lázaro sofreu todas as coisas, aguentou calado e recebeu na outra vida o benefício do Senhor. Então há dois caminhos, e essa é uma lição tirada também daqui. Paraíso de Deus, a vida eterna com Deus, ou o inferno. O lugar de tormento, o lugar para onde os ímpios e os injustos vão. E o rico, então, ao ouvir isso de Abraão, e mais uma vez, o ouvido é parte do corpo humano, logo, a alma também possui um ouvido. Ele fala: Pai Abraão, manda Lázaro ir até os meus irmãos, para que eles não venham para cá. Veja que o homem tem plena consciência de tudo o que aconteceu enquanto ele estava vivo aqui na Terra. A alma, ela é consciente após a morte. Os homens vão lembrar das oportunidades que tiveram de se salvar e vão se arrepender eternamente por isso. Os homens vão se lembrar das oportunidades que eles tiveram de fazer bem às outras pessoas, as oportunidades que eles tiveram de não mentir, de não caluniar, vão lembrar disso tudo. Vão lembrar das oportunidades que ouviram o Evangelho, porque Abraão vai dizer isso a ele. Olha, não tem como uma pessoa morta ir até eles. Eles têm a lei, Moisés e os profetas. Ou seja, a palavra de Deus está lá. Tem alguém falando sobre a palavra de Deus. Naquela época tinha nas sinagogas as pessoas lendo, falando da palavra de Deus, como atualmente temos nas igrejas, os pregadores, os missionários falando da palavra de Deus. E os homens estão ignorando isto. E o rico diz: não, mas se alguém dentre os mortos for, não vai adiantar. Não existe essa de alguém que já foi desta vida voltar a esta vida
para dizer como é o outro lado. O exemplo está dentro da palavra de Deus. E Abraão encerra: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É declarado que aos homens é dado a escolha, porque a palavra ela não vem para condenar ninguém. Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. João declara: Jesus é o verbo, logo, palavra. A palavra não condena ninguém, mas ela dá a diretriz para o homem escapar do inferno. Porque ali, no inferno, os homens ímpios estarão, e ali se encherá cada vez mais, até o dia em que todos estes que estão ali no inferno ressuscitarem para receberem o julgamento e serem condenados eternamente. Então, há maneiras de se escapar do inferno, obedecendo a palavra. Não adianta as pessoas acharem que podem escapar simplesmente porque aceitaram, simplesmente porque vão à igreja. Talvez esse rico fosse alguém frequente à igreja. Talvez esse rico fosse alguém que conhecia muito bem a palavra, as leis de Moisés, porque ele tinha Abraão como pai. Logo, era conhecedor da história de Abraão, conhecedor de todas as coisas. Devido ao fato de ignorar a palavra de Deus e continuar no erro, ele foi condenado. E aqui eu quero deixar a maior lição dessa parábola. Você pode estar vivo agora vendo esse vídeo. Lembre-se, você possui uma alma. Lembre-se, você possui um espírito. Não queira se arrepender eternamente por ter ignorado a palavra de Deus. Deus nos dá as oportunidades para que mudemos de vida, porque o inferno é um lugar terrível e o homem tem que ter medo de ir para lá. Porque passar a eternidade nas chamas, com sede e outros tantos sentimentos que o homem sente, só de imaginar é terrível. Aqui também aprendemos que os homens estão separados de todos os seus entes queridos, todos os seus amigos queridos, porque há um abismo separando eles eternamente. Aqui também aprendemos que os justos, santos, não podem ajudar ninguém. Aqui também aprendemos que o inferno é o lugar onde mais se ora, mas que nenhuma oração vai ser respondida. O homem tem uma oportunidade enquanto está vivo. Se ele insiste na injustiça, deverá aguentar as consequências. E elas são eternas. Que essa parábola ela possa fazer com que você reflita sobre a sua vida, com que eu reflita sobre a minha vida, e que possamos mudar essa história. Que Deus abençoe a cada um, um forte abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Valeu!